E a Laila aqui, ela perguntou, pastor, o que você sentiu? Aí cai muito dentro disso que a gente tá falando agora. O que você sentiu depois de ter entrevistado o Tiago Alicerce e ele ter falado mal de outros pastores e ele estar falando dele mesmo sobre o assunto do adultério? As verdades que ele falou não são anuladas pelo erro dele, pô. As verdades, mas eu ali não vi verdade ali, viu? Então, aí se não houve verdade, não cabe a mim julgar Sim. sobre isso. porque Mas eu o não senhor acha conheço. que o seu com o potencial, claro, que Deus te deu, mas o potencial que a sua plataforma hoje tem, o seu projeto hoje tem, você acha que é válido dar voz para esse tipo de pessoas? Tiago Alicerce, Marcos Bieda, que são pessoas que a gente vê que realmente não tem nada de cristão ali. Depende sobre o assunto que os caras vão falar. Por exemplo, o Tiago Alicerce, ele teve lá no podcast, o cara deu uma aula sobre profetas, falsos profetas, profecias bíblicas e falsas profecias. No final ali que ele entrou no contexto, contando... No final, se tiver 15 minutos é muito. Então, assim, eu levo mais o cara pelo conteúdo que ele tem a entregar, pelas lições que ele tem a trazer. Tipo, eu não trago um cara no E não podcast... cabe, e não eu não cabe trago a um cara, você eu também, não né? trago o cara ao podcast para falar, vem aqui fazer a denúncia da igreja. Sim. Eu nunca vou fazer isso, irmão. Entendi. Eu trago o cara no podcast e eu instigo ele a entregar conteúdo bíblico, história de vida, lição de vida. Todos os caras que foram lá no podcast, todos os convidados que eu tive lá, você vai ver que dificilmente os caras fazem denúncia. Geralmente faz denúncia pela Bíblia, né? Não faz Fala a parte. verdade, expõe verdade. Veja, assista o podcast completo do Tiago Alicerce e veja lá se ele fica fazendo alguma denúncia. Biblicamente, o cara expõe algumas verdades e contextualiza, apresentando alguns bastidores que a gente vive hoje. Pô, o cara tá errado nisso aí? Agora o que ele falou de verdade tem que ser anulada por causa do seu erro? Então vamos tirar as verdades que Pedro falou em suas epístolas, porque ele negou a Jesus. Vamos tirar as verdades que Paulo tirou das suas cartas, porque ele errou com João Marcos. Vamos tirar porque ele disse que tinha um espinho na carne, que até hoje ele não diz. Ninguém sabe qual sabe o que espinho que era. na carne. Aí ele chega a dizer que ele é o principal dos pecadores. Então não tem porquê. Errou? O cara errou? Errou. Mas não anula o que ele falou de verdade. Eu entendi aqui o que ela quer dizer. Eu, no meu caso, particularmente, eu nem me apego ao erro dele, porque, né, quem somos nós para julgar? Nós somos humanos, como eu já errei, Sim. posso errar amanhã e tal. Mas eu, por entender que o jeito que ele confrontava a igreja, né, as neopentecostais, que também nem sei como veio esse termo aí, porque eu entendo que todas as igrejas elas são pentecostais, né? Mas enfim, aí já entra no outro âmbito. Eu acho que o jeito... já é uma outra polêmica. Mas o jeito que isso era feito, na verdade, era um desserviço. Não tinha ali nada que agregasse, né? Mas enfim, eu entendi a posição do senhor. Na verdade, a ideia não é que ele vá lá confrontar. O senhor não dá espaço para ele causar denúncia, e sim para ele... Não, nunca abri o espaço para ninguém no podcast fazer denúncia. Geralmente eu trago o resumo biográfico do cara, Entendi. eu entro em lições bíblicas. Na verdade, assim, o meu podcast hoje, o Eu Acredito Podcast, ficou conhecido como podcast polêmico. Mas não porque eu fique instigando a polêmica. Entendi. Os caras vão e entregam a polêmica. Eu faço o confronto, né? Eu apresento o contraditório. No caso que o Jefferson falou aí, se for o caso do Zion... Ele acabou de responder aqui, ó. Foi um corte que eu vi e não havia percebido que ele recebeu a pessoa. Então, no caso do Zion, eu convidei o Zion para conhecer a história dele, o que estava por trás do que levou ele a fazer o que ele faz hoje, que é denúncias e tal. Eu geralmente ouvi, não, ele foi ferido e tal, é um cara machucado. Mas eu queria saber dele, ouvir dele sim. e trazer a história dele para que a igreja conhecesse, Sim. entendeu? Que se de fato ele é ferido, ele mostrou no podcast que ele é um cara que foi muito ferido e machucado por lideranças da igreja. E que levou ele a fazer o que ele faz. Só que chegou um momento do podcast que eu não consegui ter um autocontrole de apenas entrevistá-lo, até porque lá é um bate-papo. Quem assiste o podcast vai ver que às vezes eu até concordo com o cara, mas eu apresento o contraditório para explorar o máximo de conteúdo que ele tem e entregar. E tá tudo bem. Só que com ele começou a
tipo, a virar para a câmera e falar, não tem mais Deus nessas instituições, esses líderes está tudo corrompido. Aí virava para a câmera e dizia, se você é um desses que frequenta essas denominações, essas igrejas, sai de lá. Aí eu falei, Zay, você acredita na Bíblia? Ele, sim. Eu falei, quantas vezes no Antigo Testamento se levantou reis corruptos, iníquos, que saíram da direção de Deus, mas Deus não perdeu o controle do seu povo. Assim são nos dias de hoje. Infelizmente, nós temos muitos líderes que perderam a visão, nós temos alguns que se corrompem, há escândalos, mas Deus continua no controle do seu povo, no controle da sua igreja. Mas aí ele veio me confrontar, você fala isso porque você é um itinerante, usurpador da fé. Aí ele começou a me agredir, entendeu? Beneficiado pela igreja e tal. Aí chegou um momento que ele me chamou de, você é um hipócrita, tal, se alterou. E quem assiste lá viu que eu estava tranquilo, calmo, de boa. Aí chegou um momento que ele me ofendeu tanto que eu parti, foi um golpe baixo, que hoje eu não faria isso, né? Eu falei, vem cá, Zay, o seu canal é monetizado? Ele, vai mexer no meu canal. Eu falei, cara, se eu sou um hipócrita porque eu ganho uma oferta da igreja, você também ganha dinheiro por causa dos escândalos da igreja. Aí foi a hora que ele se levantou do podcast, me xingou e tá lá, mas tá tudo bem. Eu não guardo mágoa nem ódio. Não, tá tudo certo. Pra mim, eu convidei ele para conhecer a história. Eu conheci um pouco, mas eu queria ter conhecido mais a história dele, entendeu? Eu esperava, na verdade, tipo, ele se emocionasse, entendeu? Mas, enfim, nem sempre a gente atinge o nosso objetivo, certo, cara, né? Mas, assim, infelizmente, mano, os caras, muitas coisas que são denunciadas são verdade. Não tem como esconder. Muitos presidentes concordam com isso. Claro que expor esses escândalos, esses pecados, esses erros que acontecem na igreja acaba sendo prejudicial para o reino, né? Num todo, né? Mas eu acredito também que nós já estamos no tempo em que Deus está separando o trigo do joio, né? Quem entrou na igreja por Jesus nunca vai abandoná-la por causa dos homens. Quem esteve na igreja por causa de homens, rapidinho vai abandonar a igreja. Rapidinho. É isso aí.